Graça e paz. Em Lucas 10, 5 e 6 diz assim: E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Hoje eu quero falar de espíritos humanos que alteram nossa vida para o mal. Ninguém escolhe um relacionamento sem que, de fato, ao escolher relacionamento, a gente invoque, ou a gente permita, ou a gente conceda um acesso de um espírito à nossa existência. Relacionar-se é permitir que um espírito entre em nossa vida. Sempre. Pode ser um espírito do bem, pode ser um espírito do mal, pode ser um espírito trigo, pode ser um espírito joio, pode ser um espírito luz, pode ser um espírito sombra, pode ser um espírito treva. Porque eu sou espírito, você é espírito, nós somos espírito. Tudo que a Escritura nos diz no Novo Testamento, vinculadamente ao significado da relacionalidade humana, ele faz questão de afirmar e ressaltar o fato de que relacionar-se é invocar ou consentir sempre. Você tem, por exemplo, Jesus dizendo em Lucas 10, quando ele diz ao chegar numa casa, dizei, paz seja nessa casa. Se naquela casa houver um filho da paz, seja sobre ele a vossa paz. Se não houver, que ela retorne para vós outros e não permanecei naquela casa. Por que ele diz isso? Ele que recomenda o máximo possível de encontro humano, de solidariedade humana. Porque o encontro humano não é necessariamente um relacionar-se. Esse tipo de relacionar-se invocativo ou concessivo ou de permissão de acesso acontece em certos níveis de intimidade concedida na vida da gente. Tipo, vou morar na casa dele, ou vou ficar no santuário psicológico, no templo constituído para toda habilitação humana. E o encontro com ele, dependendo do nível de proximidade, vai ser um encontro sempre extremamente invocativo. Jesus começa da simplicidade dizendo, entrar numa casa tem que ter um filho da paz. Na casa para você se fazer membro dela, para você fazer parte adotada, um núcleo familiar, para você se tornar alguém daquele ambiente. Veja se tem pelo menos um ponto de relacionalidade de paz. Porque se não houver, saia. E que a vossa paz venha sobre você, para que você não fique de modo algum fazendo permissão de introdução na sua vida, na sua existência, de relacionamentos que não constroem vidas, não promovem paz, ao contrário, te perturbam, te conturbam, te alteram, te embriagam, te enfureciam, te enfurecem, te surtam, te estimulam na direção polarizada contra o sentido da vida, te amarguram ou te tornam malicioso ou maliciosa. Nós conhecemos as 1000 variáveis de admissão de um espírito. Por exemplo, uma jovem ou um jovem vem para uma congregação com uma inocência, achando que está indo trilhar um caminho e encontra certos espíritos que as desvirtuam. E ela acaba se tornando uma outra que também desvirtua outros. O que Jesus diz, saia. Senão você fica fazendo permissão de introdução. De repente você se torna um mal na vida de alguém e não sabe. A gente conhece as 1000 variáveis da admissão na vida da gente. Muda frequentemente a nossa existência. O pai já não nos conhece. A mãe já não os conhece mais, a família, os amigos, e você quer saber o que houve. O que houve é que um espírito tomou conta dele ou dela. É uma amizade tão intensa que se transforma numa conjugalidade de trocas. E se você for a parte acolhedora da perversividade de alguém, que não é um filho da paz,
você consentiu a penetração de um espírito na sua vida, porque ninguém se relaciona nesse nível impunemente. Por isso Jesus começa do simples, está na casa. Paulo vai adiante disso, do ponto de vista da invocação não deliberadamente direcionada como uma invocação do Espírito transcendente, mas como experiência de admissão de penetração espiritual na gente. Paulo chega em 1 Coríntios 10 e nos afirma que, ao nos relacionarmos, nós permitimos que outro espírito tenha comunhão com o nosso ser. Ou vocês não leram o que ele diz lá? Porque eles não faziam certas junções, porque não eram compatíveis, luz com trevas, consciência de graça de Deus com associar-se com invocações deliberadas de espíritos, ou como ele diz, usar o seu corpo como em relações prostituídas, dessignificadas. Paulo diz, quando você encontra alguém que é seu companheiro ou companheira, cônjuge no amor, e se relaciona com eles, em todos os níveis, você se torna um com ele para a vida. Quando é na promiscuidade, na designificação, ou aqueles vínculos carregados de conteúdos espirituais, psicológicos, em ambos os lados do encontro, e cada um dos parceiros que, quando se fundem, tem o poder de se prejudicarem, desacerbarem o pior um do outro, em pouco tempo você olha e você vê, já vê que aquela pessoa está surtada, alterada, como quem ficou possessa de outro alguém. Paulo diz que isso começa até com más conversações que corrompem os bons costumes. Outras vezes, não são admissões de vínculo sexual, vínculo de amaziamento pseudo-fraterno, que gera quase um banditismo crônico da relacionalidade, onde o pior das partes se fundem, ou o pior de um altera o outro. É só cada um observar suas próprias vidas. Às vezes, é um rapaz que está andando no seu caminho e encontra uma determinada menina, e aquela química que gera ali o encontro de necessidade, de carência ou de poder psicológico de um chegando e afirmando justamente uma área de carência do outro, que faz esse outro se abrir todo, seja lá o que for que faça isso. Daqui a pouco você vê e o cara está todo alterado, o caminho dele foi mudado, a vida dele foi mudada, ou ainda o cara casou com uma mulher serena, do bem, e de repente ele se depara com uma outra mulher que tem uma vida totalmente diferente, uma vida conturbada, uma vida de vícios e de promiscuidade, e ela tem uma filha que convive com esse ambiente e vê a vida da mãe e já tem os hábitos, aí se mistura com aquele rapaz que vem de um lar do bem, da paz, e se mistura com essa mulher e já muda, o semblante muda, já não é mais um semblante do bem, já tem sua face transformada e começa a maltratar a mulher em casa, já vira um outro homem, aquele homem que transmitia algo do bem, já não transmite mais, fica totalmente alterado para o mal, como quem ficou possesso, o caráter muda, as atitudes se tornam outras, o comportamento não precisa nem falar, já é outro. Às vezes a maneira de viver a vida é completamente mudada por causa de um negócio desse, porque relacionar-se é evocar ou consentir. É claro que esse princípio tem seu aplicativo vinculado à sabedoria das coisas, que é como que Jesus pretende que seja.
Existem pessoas no Evangelho que diz: mestre, eu seguirei para onde quer que fores. E Jesus diz: não, comigo não, não vai dar. E Judas, que ele chama e deixa vir, está escrito lá para que se cumprisse a Escritura, para ter aquele nível de intimidade, dormir ao lado, de passar a noite e o dia juntos, para se tornar amigo. Ele escolhe não pessoas perfeitas, mas pessoas sinceras, bons espíritos humanos sinceros. Tinham suas complexidades, tinham uma grande virtude que o brotava logo. No mais, você não vê, ele não chama ninguém do sinédrio. Vem comigo. Ia estragar. O grupo ia ficar possesso de um espírito. Ele não chama nenhum rico, ávido por dinheiro para andar com ele. Iria corromper todo o processo. Ele não diz: vou recuperar esse promíscuo enquanto ele se torna meu apóstolo. A gente vai melhorando ele. Não. Você vê que ele encontra com pecadores, com publicanos, com meretrizes, atende, janta com eles, conversa, é chamado de amigo de pecadores. Mas você não vê ele criar um harém com todo esse pessoal e fazer uma libertinagem, uma depravação sobre o presságio da bondade divina. Os amigos dele, olha quem olha em que casa ele entra, onde é que ele parte o pão, onde ele tem a comunhão simples e desguarnecida dele, onde o encontro não é missão, onde o encontro não é a batalha da persuasão, é um descanso de estar, é na casa de Marta, é na casa de Maria, de Lázaro, é na casa de Pedro. O resto é evento. Ficar sob admitir a intimidade, para ele precisava ser uma experiência de comunhão para o bem e não de possessão para o mal na minha mente, nas minhas percepções, nem na minha alma, nem no meu espírito. Vocês vejam como ele trata isso também de maneira tão prática quando dizem a Jairo, chefe da sinagoga, que a filha dele está morrendo. Aí ele sai, corre para Cafarnaum porque Jesus estava lá. Chega e conta a história e Jesus diz: eu vou à tua casa. Está indo e aproximou a mulher, aquela que pega na orla das suas vestes em relação em que me tocou, porque de mim está o poder. Tem toda aquela história. Ele está andando em direção à casa de Jairo. Quando aquilo acontece, aquilo é um parêntese da viagem. Só quando ele está a caminho, o primeiro grupo dizendo a Jairo: não chateis mais o mestre, porque a sua filha está morta, ele não pode fazer mais nada. Aí Jesus sabia que aquele pessoal não estava dizendo para Jairo não chatear Jesus, nem incomodar Jesus, estava dizendo para eles que ele não tem poder para resolver o que já tinha visitado a sua casa. É fatal. Deixe ele. Para depressa. Deixe ele aqui. Passou da alçada dele. É o que eles estão dizendo. Ai, Jesus ouviu isso. E esses que trouxeram a notícia e disse, e estavam chorando, e disse para eles que estavam chorando: a menina não está morta, apenas dorme. Aí todos caíram na gargalhada. E Jesus, olhando para eles e disse: esses daqui também não, vocês não vão entrar. Estavam chorando, mas é o choro da descrença, é o espírito do conformismo, é o espírito da celebração negativa do poder da morte. E só permitiu que entrasse na casa com ele Pedro, Tiago, João e os pais da menina. E lá dentro pegou a garotinha pela mão
que deveria ter seus 12 anos de idade, e disse: Talita cumi, menina, levanta-te. E a pôs de pé. Agora você está dizendo que isso influencia negativamente? É claro. Já leram lá em Marcos, verso 6, Jesus de Nazaré, como que se diz que ele não pode fazer ali os seus milagres, senão alguns poucos, impondo as mãos sobre os doentes, e admirou daquela incredulidade deles, como é uma espécie de campo de força contra a graça o tempo todo, não de terceiros apenas de fora, mas até dos necessitados que não criam. E tem aqueles do mau humor, sobre os quais Jesus falou, a quem compararam essa geração aqui, que é insatisfeita com tudo. Nem Deus conseguiu agradá-los. É por isso que a gente vê aqui na palavra o apóstolo João, na primeira epístola dele, no capítulo 4, dizendo a nós que uma das coisas mais fundamentais para nós, para a nossa existência, seria nós termos a possibilidade de aprendermos a discernir os espíritos. Em 1 João 4, de 1 a 3, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Igreja do Senhor, provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Quando se trata de trazer para esse nível de comunhão, nós temos que saber. Tente identificar os espíritos humanos que te alteram para o mal. Você era misericordioso, agora você é inflexível. Foi depois de quem? Foi depois do quê? Você era justo, você ficou permissivo, você era extremamente íntegro, agora você ficou autoindulgente. O que você deixou entrar? Você era uma menina do bem, agora você só tem rancor. Você era uma mulher amorosa, agora você é uma mulher venenosa. O que você deixou entrar em você? O que você está deixando entrar? Que Deus possa nos conduzir pelo Espírito Santo.